Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa fonte só, mas que, olha, é um universo inteiro. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Uhum. O que é fascinante nesse texto é como ele funciona quase como um trailer de filme, sabe? Um prelúdio de autoctânia. Boa analogia. Começa no silêncio absoluto, com uma figura solitária enfrentando um teste no meio do deserto, e termina com aquele barulho ensurdecedor de multidões seguindo essa mesma figura por toda parte. Exato. Então, a nossa missão aqui é entender como o autor constrói essa escalada. Como é que se vai do 0 ao 100 de forma tão rápida e impactante? Essa é a questão central, né? Não é só uma sequência de eventos, é uma construção narrativa muito, mas muito deliberada. Certo. Cada peça estabelece a base para a próxima, criando um impulso que parece quase inevitável no final. É uma aula de como estabelecer um personagem e sua missão em pouquíssimas pinceladas. Exato. Então vamos começar pelo começo, que é essa cena no deserto. Olha, a primeira coisa que me chama a atenção é que o texto não diz que ele tropeçou na tentação. Não mesmo. Diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Parece incrivelmente intencional, quase como um rito de passagem arranjado. Sem dúvida, a intencionalidade é a chave. Não é um acidente, é um teste de qualificação, sabe? Uhum. E o contexto físico é brutal. 40 dias e 40 noites de jejum. O autor quer que a gente entenda que ele está no limite físico. A vulnerabilidade é máxima. E é nesse ponto de fraqueza extrema que a primeira tentação surge. E ela é tão básica, tão visceral. Transformar pedras em pão. Depois de 40 dias sem comer, isso não é só uma questão teológica abstrata, né? Imagina! Deve ter sido uma tortura psicológica e física. A solução para um sofrimento real está bem ali, ao alcance das mãos. Exatamente. É o teste do poder para benefício próprio. Você tem o poder, você tem a necessidade, use-o, resolva seu problema. A lógica mais direta que existe. É a lógica mais humana que existe. E a resposta dele vira essa lógica de cabeça para baixo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que na prática é ele dizendo, minha fome é real, mas não é ela quem manda em mim. É isso. É precisamente isso. É uma declaração de soberania interior. Ele está estabelecendo desde o primeiro momento qual vai ser a sua fonte de força. Certo. Não vai ser a satisfação das próprias necessidades, por mais legítimas que sejam, mas a sua conexão com uma fonte superior. Ele está, na verdade, definindo o que o alimenta de verdade. Uhum. E essa decisão inicial vai colorir todas as ações futuras dele. Certo, ele passa nesse primeiro teste que era bem focado no físico. Mas o segundo teste, esse me parece muito mais sofisticado, quase uma armadilha intelectual. Ah, sim! Ele é levado ao ponto mais alto do templo e o desafio é se jogar. O que eu acho genial e perverso aqui é que o tentador usa as escrituras como argumento. Exato. Ele cita um salmo sobre anjos que o protegeriam. É um checkmate teológico, né? É uma jogada brilhante e perigosa. Mostra que o texto sagrado pode ser torcido para justificar quase qualquer coisa, inclusive arrogância. Pois é. A tentação aqui mudou de foco. Não é mais sobre sobrevivência, é sobre espetáculo. É sobre forçar a mão de Deus em público. Prove que você é especial, faça um milagre dramático, crie um show. Um teste de ego, então. Exatamente. É a tentação de transformar a fé em performance. De usar o poder divino não para servir, mas para se autopromover, para criar uma prova, assim, irrefutável e espetacular da sua identidade. Entendi. E a resposta dele, não tentarás o Senhor teu Deus, é uma recusa a essa ideia. Ele se nega a tratar Deus como um gênio da lâmpada, que precisa atender a testes ou realizar truques para provar seu valor. Certo. A relação dele com o divino não é transacional, não é um show. Esse estabelece outro princípio fundamental. Primeiro, ele não é governado pelas necessidades físicas. Segundo, não é governado pelo ego ou pela necessidade de aprovação pública. E aí vem o golpe final, a terceira tentação. O gran finale. O cenário se torna global. Todos os reinos do mundo em troca de adoração. Essa
é a oferta máxima. É a tentação do atalho, pensa bem. A missão dele, como a gente vê mais tarde, envolve estabelecer um reino. Uhum. E aqui, lhe é oferecido tudo de uma só vez, sem o caminho doloroso que viria pela frente. Sem sofrimento, sem sacrifício, sem a cruz. Apenas poder puro e imediato. É a proposta de alcançar o objetivo certo pelo método errado. Exatamente. E a oferta para ter o resultado sem passar pelo processo. Perfeito. E o processo, para ele, é tudo. O como importa tanto quanto o quê. Por isso a resposta é tão definitiva. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Fim de papo. É um encerramento, ele reafirma a lealdade fundamental dele e o confronto termina. E é interessante que só depois dessa vitória categórica é que os anjos vêm e o servem. A ajuda chega, mas só depois que o teste foi superado, por suas próprias forças e convicção. Uau! Ele sai do deserto com a identidade e o propósito forjados no fogo. Ok, então essa vitória no deserto é o fim do primeiro ato. Mas logo em seguida a narrativa dá um salto. Ele ouve que João Batista foi preso e isso parece funcionar como um gatilho. Sim. Ele se retira para Galileia, mas o texto faz questão de dizer que ele não foi para Nazaré, sua cidade, mas se estabeleceu em Cafarnaum. Sabe que eu sempre achei esse detalhe geográfico meio solto. Há algo mais profundo acontecendo aqui ou eu tô lendo demais? Não, você não está lendo demais, não. É um dos pontos mais estratégicos do capítulo. O autor não deixa essa mudança passar em branco. Certo. Ele imediatamente conecta essa mudança a uma profecia de Isaías sobre a Galileia dos gentios, uma terra que andava em trevas e que veria uma grande luz. Ah, então o autor está usando a mudança de endereço para fazer uma declaração teológica. Ele está dizendo, olha, a profecia está se cumprindo bem aqui, nesse exato momento. Exatamente. Ele está legitimando o ministério de Jesus, enquadrando não como uma novidade aleatória, mas como o clímax de uma longa história de promessas. Entendi. Mas tem também um lado puramente estratégico. Nazaré era uma cidade pequena, isolada nas colinas. Cafarnaum era uma cidade pesqueira, movimentada, um centro comercial na beira do mar da Galileia. Um lugar de passagem. Era um cruzamento de rotas, cheio de gente, de ideias, de movimento. Mudar-se para Cafarnaum foi como, sei lá, um músico sair de uma cidade do interior e se mudar para a capital. Ele se posicionou no centro da ação. Faz todo sentido. Ele estabelece sua base de operações e, a partir dali, a primeira coisa que ele faz é começar a pregar. A mensagem é curta e grossa. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Direto ao ponto. Bem direto. Urgente e direto. Não tem rodeios. É um chamado à mudança de mentalidade e de vida, porque algo novo e decisivo está acontecendo. E essa mensagem serve de ponte para a próxima fase, a formação de uma equipe. E essa parte é cinematográfica. Ele está andando pela praia e vê dois irmãos, Simão Pedro e André, pescando. Eles estão no meio do expediente. Uhum. E o chamado é tão curioso. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele usa a linguagem deles. É uma metáfora genial. Ele não diz, larguem tudo que vocês são e sabem fazer. Ele diz, eu vou pegar a habilidade que vocês já têm, a paciência, a resiliência, o conhecimento das redes e vou dar a ela um propósito maior. Certo. Ele não anula a identidade deles, ele a redireciona. É um convite para uma promoção existencial, por assim dizer. O que me pega de verdade é a reação. O texto enfatiza a palavra imediatamente. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Sim, essa palavra é chave. Não tem diálogo, não tem deixa eu pensar sobre isso, não tem negociação. É uma resposta instantânea. Como é que a gente interpreta isso? É para ser lido literalmente ou tem um exagero narrativo aí para provar um ponto? Eu acredito que o ponto é exatamente esse poder narrativo. Sabe? O autor não está interessado na psicologia da decisão deles. Ele não nos dá o monólogo interno do Pedro. Verdade. O objetivo é mostrar a autoridade avassaladora do chamado. A força da presença e da mensagem de Jesus é apresentada como sendo tão poderosa que a única resposta lógica é a imediata. A cena é construída para o leitor sentir o peso
dessa autoridade não para analisar um processo de decisão. A causa é tão grande que o efeito é instantâneo. E como se fosse para martelar essa ideia, a cena se repete logo depois. Ele encontra outros 2 irmãos, Tiago e João. Isso. Eles também estão trabalhando, consertando as redes com o pai, Zebedeu. E a reação é a mesma, mas com um detalhe ainda mais radical, que me parece ainda mais radical. Sim, o texto diz que eles deixaram imediatamente o barco e seu pai. Isso eleva o nível do sacrifício. Muito. Pedro e André deixaram as ferramentas de trabalho, as redes. Tiago e João deixam as ferramentas, o barco, que era o capital da família, o negócio em si e o próprio pai. Deixar o pai no barco, num contexto cultural daquela época, isso devia ser um escândalo. Com certeza. Era abandonar o negócio da família, a autoridade paterna, a obrigação filial, tudo. Era uma decisão de uma radicalidade extrema. Rompia com as estruturas sociais e familiares mais básicas. Exato. O autor está nos mostrando em 2 cenas rápidas uma escalada do que significa seguir essa nova mensagem. Primeiro você deixa sua subsistência, depois você deixa até mesmo seus laços familiares mais sagrados. O chamado se sobrepõe a tudo. O chamado do reino dos céus se sobrepõe a todas as outras lealdades. Em poucos versículos, ele formou um núcleo do movimento dele baseado em pessoas que demonstraram uma disposição para ruptura total com as suas vidas anteriores. E com esse núcleo formado, o capítulo muda de novo. Ele para de focar em histórias individuais e nos dá um panorama, quase uma montagem de cenas de ação. Resumo. Diz que Jesus percorria toda a Galileia fazendo uma combinação de 3 coisas: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença. Essa tríade é fundamental para entender o impacto dele. Não era só uma coisa. Certo. O ensino nas sinagogas era a parte intelectual, a instrução teológica dentro de um ambiente religioso formal. A pregação era a proclamação pública, o chamado emocional e espiritual para as massas. E a cura? A cura era a prova viva. Era a demonstração prática de que o reino que ele anunciava não era só uma ideia bonita, mas um poder real que podia restaurar a vida das pessoas aqui e agora. A palavra acompanhada pela ação. Exatamente. Ele apelava à mente, ao espírito e ao corpo. Essa abordagem integral que falava todas as dimensões do ser humano é o que, segundo o texto, gerou um impacto tão avassalador. E os resultados descritos são explosivos. A fama se espalha para além da Galileia, chegando até a Síria. E a lista de pessoas que são trazidas a ele é um catálogo do sofrimento humano. Doentes, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos. É impressionante. A imagem é de um fluxo constante de desespero vindo na direção dele. E a conclusão para tudo isso é de uma simplicidade que arrepia. E ele os curou. Ponto final. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é o crescendo que você mencionou no início. Exato. O capítulo começa no silêncio do deserto, com um homem sozinho. Depois ele chama 4 homens, e agora no final o texto fala de grandes multidões que o seguiam de todos os lugares. Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia. A escala ficou gigantesca. Gigantesca. Em um único capítulo, o autor nos levou de um confronto privado e invisível para um fenômeno de massa que está atraindo a atenção de toda a região. É a preparação de palco perfeita para o que vem a seguir, que é o Sermão da Montanha. Então, olhando para trás, o que tudo isso significa? A jornada do capítulo é clara. De um teste de identidade no isolamento para uma explosão de aclamação pública. Sim. Este capítulo é a peça de fundação de todo o ministério público de Jesus no Evangelho de Mateus. Ele estabelece metodicamente cada pilar que será necessário para a história. Certo. Primeiro, a sua autoridade moral e espiritual, provada ao superar as tentações. Segundo, sua legitimidade profética, ao ser apresentado como o cumprimento das Escrituras. Terceiro, a essência da mensagem dele, a chegada de um novo reino. Quarto, seu poder de criar uma comunidade, de chamar pessoas que largam tudo.
E, por fim, o escopo do seu impacto, demonstrado pelo poder de curar e pela capacidade de atrair multidões. É o lançamento de um foguete, e este capítulo mostra cada estágio da ignição. Uma última ideia para se pensar, que me fica da nossa conversa. O texto repete a palavra imediatamente ao descrever a reação dos primeiros discípulos, mas nunca explica o porquê. É verdade. Ele deixa esse espaço em branco. E isso nos leva a uma questão interessante. O que torna uma ideia, uma pessoa ou um chamado tão convincente a ponto de fazer alguém abandonar instantaneamente sua segurança, seu trabalho e sua família? Boa pergunta. Será que o poder estava inteiramente na mensagem ou havia algo naqueles pescadores, uma prontidão, uma insatisfação com a vida que levavam, que os tornou terreno fértil para aquele chamado? É uma pergunta que o texto não responde. Talvez porque a resposta esteja menos nos detalhes históricos e mais na reflexão de quem o lê.